Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 23 de dezembro de 2024, 1h da tarde aqui em Atenas, também em Kiev, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque russo com drones contra a Ucrânia, mas sem grandes efeitos. Tivemos um ataque ucraniano contra Novocherkassk aqui, que destruiu um grande depósito de munição russo que tinha aqui na região, né? Na linha de frente não tem nenhuma grande mudança, muito embora a situação aqui em Velika Novosilka esteja se tornando crítica para os ucranianos aqui também, né? Também aqui em Kurakhov a situação está cada vez mais complicada por aqui. É esperado que os ucranianos retrocedam tanto aqui em Kurakhov quanto em Velika Novosilka. De novo, é aquela situação que a gente fala para vocês, isso não vai fazer diferença no final das contas, né? Existe um risco de ataque russo aqui na região de Zaporizhia. Parece que eles querem avançar aqui, embora os ucranianos tenham avançado ontem aqui em Kamiansk. Agora parece que os russos estão se preparando para avançar. Vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo aqui. Mas o fato é que não mudou nada de ontem para hoje, né? A gente tem duas informações muito ruins para os russos. O primeiro é que o navio deles que trazia as tropas lá da Síria de volta para a Rússia quebrou o motor e está parado no meio do Mediterrâneo sem saber para onde ir. E a segunda má notícia é que os esforços para limpar as praias lá em Anapa, né, daquele acidente ecológico aqui, em que os navios despejaram petróleo aqui, os voluntários fizeram um grande mutirão para guardar o petróleo em sacos e coisa e tal, e o mar subiu e levou os sacos todos de volta para o mar, ou seja, perderam um tempão com isso daí. Enfim, parece que não está dando muito certo esse processo de limpeza do petróleo aqui, né? Por outro lado, o Putin conversou com o Fico, que é o presidente da Eslováquia, e prometeu que vai fazer funcionar o gasoduto Druzhba para entregar petróleo para a Eslováquia. Vamos ver o que vai acontecer nisso daí, né? As sanções contra a Rússia tendem a piorar muito mais a partir daqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Meu Macho, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, teve um ataque de drones russos contra a Ucrânia, principalmente aqui na região de Kiev. Foram um total de 72 drones Shahid lançados, 47 dos quais foram derrubados pela defesa antiaérea e outros 25 por guerra eletrônica, ou seja, não teve nenhum problema mais sério, embora tenha problemas em Helmninsk e Kiev, né? Negócios privados e casas de cidadãos foram danificadas nesse ataque, mas nenhum problema do ponto de vista militar, né? Muito triste mais esse ataque russo aqui. Uma informação que a gente tem, lembra que os ucranianos atingiram um prédio lá em Kazan, atingiram com 2 drones no mesmo lugar do prédio, né? Tinha alguma coisa importante ali, né? Os russos disseram que foi um ataque covarde contra instalações civis e coisa e tal, mas agora a gente ficou sabendo que o que havia ali era justamente um armazém de peças de drones que valia 16 milhões de dólares, que foi destruído justamente nesse ataque, né? E essa instalação tinha 65 fuselagens de drones, motores, sistemas de navegação, câmeras térmicas e coisa e tal. Tudo isso estava localizado numa região chamada Alabuga, né, que é uma região de zona econômica exclusiva, uma espécie de zona franca de Manaus, lá na Rússia, nessa região de Kazan, e justamente estava naquele prédio alto que foi atingido pelos ucranianos ali, né? Então essa é a informação que a gente tem do porquê que os ucranianos atingiram aquele prédio e visaram exatamente aquele ponto, porque era ali que estava esse material para drones russos, né? Também teve um ataque ucraniano contra um depósito de munição em Novocherkassk, na região de Rostov. Novocherkassk fica nessa região aqui, ó, Novocherkassk, perto da cidade de Rostov em si, e uma grande explosão aqui de ontem para hoje, várias explosões secundárias no local também, né? Dá para ver e dá para ouvir também as explosões secundárias ali em Novocherkassk, né? Mais um depósito de munição destruído.
Outra coisa, a gente falou ontem que teve vários casos de pessoas botando fogo em caixas eletrônicos e não sei o que lá, e que eu não sabia muito bem o que era isso, não parecia ser ataque ucraniano, era alguma coisa que os próprios russos estavam fazendo ali em vários lugares, né? E hoje a gente tem mais um monte de imagem. Parece, segundo estão dizendo, que é uma campanha de TikTok. Bote fogo no banco, no ATM, né? No caixa eletrônico mais próximo de você, né? E o pessoal tem feito a festa lá em Moscou. Muito divertida essa mania do TikTok aí. Parece que está dando o que falar lá, né? E, bom, ótimo, vai prejudicar ainda mais a economia da Rússia. Então tem mais um monte de vídeo de pessoas botando fogo em caixas eletrônicos lá na Rússia, em algumas empresas, em bancos e coisa e tal. Enfim, é isso daí, né? Essa é o novo normal, né? O pessoal inventa uma história no TikTok e as pessoas vão lá e fazem só pela diversão. Vamos explodir um caixa eletrônico hoje? Vamos lá, que legal, que divertido, né? Enfim, é Rússia, né? Bom, uma televisão ucraniana, a RBC Ukraine, falou que os russos estão planejando um ataque aqui na região de Zaporizhia. Essa notícia já tem circulado há algum tempo, eu estou trazendo de novo ela para vocês, só para deixar claro que estão falando muito sobre isso, mas a verdade é que também já tem gente dizendo que não vai ter, porque os russos não têm capacidade de fazer esse tipo de ataque, né? E recentemente a gente até falou que foram os ucranianos que avançaram aqui na região próxima aqui de Kamiansk, né? Kamiansk é essa cidade aqui. Essa cidade ela estava com a situação de que a parte norte dela é dominada pelos ucranianos, o sul era dominado pelos russos, né? E os ucranianos conseguiram, inclusive, tomar uma parte do sul aqui de Kamiansk, retomar essa área toda aqui. Também os ucranianos também controlam Piatihati e várias outras cidades aqui próximas. Enfim, não sabemos se vai ter alguma coisa por aqui. Por hora, eu diria que é pouco provável esse ataque russo ali. Mas vamos ver, pode ser que aconteça, né? Bom, tem algumas novas imagens que parecem dignas de um filme de Mad Max. Isso daqui é o mais novo caveirão dos russos lá, né? O blindado russo aí com proteção para evitar drones e não sei o que lá. E você sabe que essa proteção não resolve nada no final das contas. Mas está cada vez mais estranho. Parece realmente saído de um filme de Mad Max. E está virando muito comum esse tipo de coisa ali, né? Bom, agora, existem alguns avanços recentes dos russos ali na região de Pokrovsk, no sul de Donetsk, que são sensíveis, né? Ou seja, não é crítico, como eu expliquei para vocês, os ucranianos estão com essa estratégia de não gastar tropas, de poupar as tropas, poupar equipamentos, então eles não vão lutar por cidades ali, os russos vão continuar tomando cidades pequenininhas, sendo que não vai adiantar nada, porque para tomar Donetsk, nesse ritmo que eles estão, levaria 42 anos para eles tomarem o Oblast de Donetsk inteiro, então não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Os russos só estão perdendo muita gente, muito equipamento ali, né? Mas, de qualquer forma, teve alguns desdobramentos meio preocupantes aqui, né? Particularmente Velika Novossilka e Kurahove, onde as rotas de suprimento para essas guarnições ucranianas estão sob risco agora, né? Então, Velika Novossilka é essa cidade aqui. Como vocês podem ver, embora a cidade esteja no poder dos ucranianos, as rotas para abastecimento da cidade, particularmente aqui do norte, estão interrompidas pelos russos, né? Tem essa estrada aqui para cá também, que também está interrompida aqui pelos russos, o que torna complicado abastecer a cidade. É lógico, sempre tem rotas de estradas de terra aqui por dentro, sempre se dá um jeito de fazer alguma coisa, mas nunca é com a mesma eficiência. Então começa a ficar mais complicado para os ucranianos aqui. A mesma coisa em Kurahove. Eu imagino que Kurahove vai ser entregue para os russos aí em algum momento. A rota de abastecimento já está também comprometida aqui, exatamente essa H15 aqui, está comprometida essa rota de abastecimento, de forma que não justifica mais manter a cidade. O que eu falo para vocês, a estratégia ucraniana não é manter cidades, não se preocupar com esse território, importante é manter a força intacta, porque isso daqui não vai dar em nada mesmo, né? Quando vier a ofensiva ucraniana, aí sim as coisas vão ser para valer, né? Então, o pessoal está explicando aqui que, embora os avanços russos tenham diminuído em dezembro, eles ainda estão avançando um pouquinho ali na região de sul de Donetsk, e com isso tem prejudicado essas rotas de abastecimento ali na Ucrânia. É um problema, eu imagino que os ucranianos já estão preparando uma solução para isso, né?
A gente tem essa imagem aqui, esse vídeo de um russo capturado pelos ucranianos ali na região de Kursk, e ele falando sobre os norte-coreanos. Então ele criticando muito os norte-coreanos, né? Segundo ele, é tudo muito ruim, os russos chamam os norte-coreanos de sacos de merda, que lutam entre si mesmo, destroem os próprios drones. Também tem uma certa inveja em termos das palavras russas ali. Não apenas os norte-coreanos comem muito melhor do que os russos, como ele também tem os corpos mais bem tratados que os russos. Ou seja, os comandantes russos têm a preocupação de preservar os corpos dos norte-coreanos, como não preocupam com os corpos dos russos. O russo morreu, deixa para lá. Ou seja, os tá criando uma certa rusga entre russos e norte-coreanos ali na região, né? O que é uma coisa positiva no final das contas. Tomara que piore. A Coreia do Norte está cada vez mais entrando nessa guerra, mandou trens com um monte de obuses, de artilharia, de elementos, né, de guerra, elementos bélicos, e também vai mandar, parece que, drones kamikazes da Coreia do Norte também para essa guerra. Impressionante como é que a Rússia está cada vez mais dependente da Coreia do Norte, né? Impressionante. Agora que o Irã foi para o saco completamente, a Rússia está dependendo da Coreia do Norte. É uma situação que não é muito estável. É por isso que o Putin está desesperado. O Putin mandou um recado para o Trump falando que quer se reunir com o Trump o mais rápido possível. Pois é, desespero é assim que funciona. Bom, do lado da Ucrânia, a Ucrânia começou a produção em série de drones FPV com fibra ótica, né? A gente falou sobre isso, os ucranianos já testaram os drones com fibra ótica e agora estão produzindo em massa, né? A grande vantagem é que esses drones dificilmente são derrubados por interferência eletrônica, o sinal passa pela fibra ótica, então não tem problema de interrupção de sinal. A deficiência é que ele não tem um alcance muito grande, né? Mas pode chegar até versões até 20 km. 20 km é uma distância considerável, né? E também tem o custo, né? Porque a fibra ótica em si tem um custo e você geralmente perde essa fibra ótica no momento que você usa o drone, né? Uma bobina de 10 km custa $700 só a fibra ótica, só a bobina de fibra ótica. Atualizar um FPV para fibra ótica custa $4.000. Então, assim, é caro, não é barato não, tá? A grande vantagem dos drones justamente é ser um equipamento barato. Com a fibra ótica ele não fica tão barato assim. De qualquer forma, é uma vantagem tecnológica da Ucrânia aqui, né? O Mick Ryan está falando sobre aquela luta que os ucranianos fizeram alguns dias atrás, a gente já noticiou isso daqui, que foi a primeira luta totalmente automatizada, né, ali na região de Liptsi, usando apenas drones, apenas elementos comandados à distância. Então, uma primeira visão de como seria uma guerra daqui para frente, né? Os drones UGVs, que eram justamente os drones terrestres, né, eram apoiados através da atividade de drones FPV. Então os drones aéreos eram usados para mandar sinal para o drone terrestre. Por quê? Porque o drone terrestre tem que receber sinal de algum lugar, né? E a linha visada, geralmente você não consegue porque você tem montanha, tem árvore, tem coisa no meio do caminho, né? Com o drone aéreo isso não é problema, porque justamente todo mundo aponta para o céu. Mas no drone terrestre tem que ter essa interação entre o drone aéreo e o drone terrestre, né? Aqui, ó. Os veículos, então, não precisavam de operadores humanos, um dos eventos mais significativos de combate de drone nessa guerra. A Batalha de Liptsi é importante nesse caminho para a transformação da característica da guerra, de uma coisa essencialmente humana para algo que pode ser diferente. Ou seja, a gente pode estar vendo aqui uma guerra de drones contra drones no futuro, né? Como é que vai funcionar isso? Porque no final das contas vai ter que entrar humano em algum lugar. Em algum lugar vai ser até mais cruel, porque vai ser drone contra humano, né? Enfim, é uma coisa interessante ver como é que vai ser o entendimento disso daqui. O pessoal já está estudando as estratégias, já se criou todo um estudo de estratégias aqui para você usar drones terrestres, drones aéreos e não sei o que lá. Então aqui você tem uma trincheira russa sendo atacada por drones de vários tipos, né? Então essa é a situação, o novo normal em termos de guerra que estamos caminhando para isso, né? Essa batalha de Liptsi, anotem esse nome, Batalha de Liptsi, vai ficar para a história isso, né? É a primeira batalha desse tipo que pode trazer uma mudança muito maior em termos de transformação militar no futuro, né? Cada vez mais você tendo só drones no meio da guerra, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre o Putin reclamando que não sei o que lá, que
que ele teve que acabar com o cessar-fogo em 2014, 2005, 2015 e teria feito isso antes. O Putin chorando aqui as mágoas dele, né? Ele tem que chorar mesmo porque a situação da Rússia está cada vez pior, né? Isso daqui é o resultado dos voluntários lá em Anapa colhendo o óleo que vazou dos petroleiros russos. Foram 3 petroleiros russos que afundaram ali no Estreito de Kerch por conta de condições ruins, né? E o pessoal conseguiu tirar o óleo da praia, colocar em sacos e coisa e tal. Mas o que a pessoa está falando aqui nesse vídeo... Не хватает техники для выхода. Не хватает тракторов, не хватает команд. O que a pessoa está falando aqui nesse vídeo é que uma parte dos sacos foi varrida pela própria maré, ou seja, o pessoal teve o trabalho de tirar o petróleo, só que a maré foi lá e levou os sacos todos de novo. E o pior problema, eles não sabem como tirar os sacos daqui. O governo da região não tem estrutura para tirar esses sacos com o lixo ali da praia, então ninguém sabe o que vai fazer. Ou seja, é uma tragédia que ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar, né? Outra informação muito ruim para a Rússia, o exército ucraniano, o serviço de segurança do exército ucraniano, o GUR, avisou que um dos navios russos que estava trazendo, né, o navio Sparta, que é usado pela Rússia para tirar as armas e equipamentos da Síria, quebrou quando estava voltando para a Rússia, né? Então eles estão tentando consertar o problema, mas o navio está à deriva próximo de Portugal. Ou seja, excelente notícia isso daí. O navio não pode entrar no Mar Negro, tá? Porque em épocas de guerra o Estreito de Istambul fica fechado para navios bélicos, né? Então ele tem que dar a volta e entrar pelo norte. E daí, perto de Portugal, quebrou o navio lá russo, né? Mais problema para os russos, tomara que afunde, né? Bom, a gente falou que a Coreia do Norte está aumentando o envio de armas para a Rússia. Impressionante aqui, o Wall Street Journal disse que são milhares de containers cheios de munição, munição de obuses e mais um monte de coisa aqui que está sendo mandado da Coreia do Norte para a Rússia. Olha só que coisa, Coreia do Norte virou... A Rússia depende agora da Coreia do Norte. A Rússia, a gente sabia que ela já estava numa posição subsidiária em relação à China, né? A China já mandava na Rússia, agora até a Coreia do Norte está mandando na Rússia. Meu amigo, que decadência, né? E nesse momento está o Putin e o Fico discutindo lá a questão da energética e coisa e tal. O Fico, vocês sabem, é Rousseff, né? E está do lado do Putin, está ajudando o Putin e coisa e tal, mas a situação dele não está muito boa não. Por quê? Porque a Ucrânia já deixou claro que vai cortar a envio de gás e óleo pelos gasodutos que passam na Ucrânia. O que eles estão dizendo aqui é que o gasoduto de Druzhba vai ser usado para mandar óleo e gás para a Hungria e para a Eslováquia. Como assim? O gasoduto de Druzhba ele tem uma parte que passa pela Ucrânia e tem uma parte que passa pela Bielorrússia e pela Polônia. Então, em tese, a Rússia consegue mandar através desse gasoduto também para a Hungria e para a Eslováquia. Mas eu não sei por quanto tempo vão conseguir isso, uma vez que existem movimentos na União Europeia para também sancionar esse tipo de venda, né? E mesmo que a Hungria e a Eslováquia votem contra isso, basta a Polônia votar a favor e fechar o gasoduto e acabou a parada, né? Bom, uma outra boa notícia, depois da vitória no ringue, o Zik, a gente falou sobre isso ontem, ele ganhou no ringue, ele mostrou uma espada de Mazepa. A história desse líder ucraniano está aqui. O Mazepa foi um líder cosaco que viveu no século XVII, início do século XVIII, e era uma pessoa muito influente, ele celebrava a cultura europeia, as artes europeias e coisa e tal. Então, bem interessante essa história aqui de Mazepa, para quem não conhecia, né? Bom, Kiev denunciou que as tropas russas executaram 4 soldados ucranianos que haviam se rendido na região de Donetsk. Muito triste isso daqui. Existe informação de mais esse crime de guerra que está registrado e as pessoas vão pagar por isso. Infelizmente, isso não é uma coisa tão incomum assim, né? E o Putin prometeu mais destruição na Ucrânia após ataque contra a Rússia. E vai ter mais destruição da Rússia depois do ataque da Rússia contra a Ucrânia e coisa e tal. Não tem novidade nenhuma nisso daqui. É só mais o jornal Rousseff aqui tentando falar que, olha, tenham medo do Putin, fiquem com medo do Putin. É só um velho broxa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar.
Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.